Fala, galerinha, eu sou a Fernanda, sou do Ciatrip, um canal de viagens. O que a gente vai falar hoje? Viagem, com o nosso querido aqui hoje, o Júnior. Olá, galera. Gente, a gente não pode dar poder para as mulheres o tanto que a Fernanda está ganhando de poder aqui, porque eu estou criando um monstro nesse podcast. Não, já era, agora podcast é vida, é live. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal que é sobre sair da zona de conforto. A gente estava até discutindo agora há pouco que é muito gostoso quando a gente tá no sofá assistindo um lugar que a gente nunca viu na vida e fica impressionado, né? Principalmente um canal que inspirou bastante a gente, que uma reportagem é da Globo Repórter, né? A nossa fonte de inspiração. A gente olha um destino e fala, uau, eu quero estar naquele destino, né? Que passou lá, a gente já foi porque a gente viu, né? E só que é muito bonito quando você vê na TV, mas quando você vai pro destino, é realmente sair de uma zona de conforto. Por quê? Porque você não sabe se tá toda certa a sua documentação na hora que você vai embarcar, se você tomou a vacina, se você tomou todas as vacinas pro destino, se você vai chegar no lugar e o taxista vai te levar pra um outro lugar, ou que você não sabe o quanto vai dar naquela corrida, você não sabe se você tá sendo enganado. A moeda, né? Os dinheirinhos, quando a gente fala, né? Vários países a gente fala, o dinheirinho desse país. Que dinheirinho que eu levo pra esse país, meu Deus! A conversão do dinheirinho. Aí chega lá, tá tendo um furacão. E é isso aí, é esse tema que a gente vai tratar hoje, mas antes eu preciso falar pra vocês que a gente tá aqui na Êxitos, que é uma produtora que tá, assim, assessorando a gente nesse podcast. Eles também fazem live, fazem comerciais, o que você precisar de material aí, criações, eles conseguem fazer aqui no estúdio. A gente tá com uma equipe grande aqui com a gente. E a gente tenta fazer isso uma vez em casa, não dá certo, gente. Não deu certo. Vem pra Êxitos, aqui tem uma equipe, tem todo o material pra vocês fazerem o seu podcast. Não, gente, olha essa cadeira aqui, ó. Olha a cadeira, é muito chique. Olha o microfone. Dá pra levar isso pra casa? Não sei, a gente tenta negociar depois. Gente, olha esse microfone Faz parceria, aqui. Vamos Faz fazer parceria. Vou deixar o contato da Êxitos aqui embaixo pra você, pra poder tirar dúvida, perguntar se eles conseguem atender aí a sua necessidade também. E aí, vamos lá falar agora das viagens. Vamos lá pras perguntinhas. A gente abriu uma caixinha de Instagram, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra você mandar aí, assim, as suas dúvidas sobre viagem. O que você quer saber sobre viagens? A gente compilou aqui as principais perguntas pra trazer pra vocês um melhor conteúdo, um conteúdo relevante e de valor pra te ajudar a viajar mais. Então, vamos lá. Olha só, a gente recebeu aqui uma pergunta do Moisés. A primeira pergunta é: como é que se planeja para viajar vários países? E aí, Fernandinha, você tem 35 países? Aproximadamente 36 com a Guatemala que a gente foi agora. E aí, como é que você fez para planejar vários países nessa caminhada aí? Despacito. Então tem que ser um por um. Primeiro, eu fiz a seleção de todos os países que eu quero conhecer. Segundo... Bucket list. Fiz minha lista de viagens, os países que eu quero conhecer. Vi qual o melhor tempo para visitar cada um. Então, dependendo das férias... Ano, né? Então, dependendo das férias, se eu tenho no meio, no início ou no fim do ano, eu já sei qual país que eu posso visitar naquele período. E o planejamento é essencial, principalmente quando você vai tratar com empresas, quando você vai saber de algum passeio, por exemplo, que você tá... eu vou visitar um parque nacional, e o parque não abre de segunda-feira, só que você tá lá em plena segunda. E aí, o que você vai fazer? Então, são essas coisas sobre planejamento que você precisa saber, ou se você dá pra fazer 2 passeios no mesmo dia, ou se o que você vai fazer, o que você quer fazer de passeio fica num lugar muito distante e acaba não valendo a pena a sua visita, ou até passagem aérea. Tem muita gente que compra passagem aérea de um lugar e sai pelo mesmo lugar, só que na verdade você tem que comprar passagem de um lugar e sair pelo outro lugar, né? Então a coisa do planejamento é muito importante. A gente geralmente tem um prazo aí de 3 meses para fazer um planejamento de uma viagem. Assim, a gente faz meio em cima porque a gente faz muitas viagens, né? Mas assim, acho que o que é legal falar é em relação à quantidade de dias. Se você é CLT ou se você tem mais flexibilidade, né? Consegue organizar isso, tenta o máximo otimizar os feriados, né, para conseguir ter maior tempo de viajar. Então você quer vários países. Quando a gente fala feriado, não é você sair
na sexta-feira, tipo, feriado é na sexta, você não vai sair na sexta-feira de manhã, você tem que sair na quinta-feira, sair do trabalho já com a mala e já vai direto pro aeroporto, porque cada hora perdida é o que você vai estar com menor tempo no destino. Sim, a gente fez já vários países, então, por exemplo, temos 15 dias, o que a gente fez em 15? A gente fez Atacama com Peru, Bolívia e Peru, deu pra conhecer 3 lugares que a gente queria muito conhecer. E assim, eu acho que isso é importante, conhecer bem o destino. A gente não é aqueles que bate carimbo em passaporte. Eu gosto de ir para um país, eu quero conhecer 2 países em uma viagem só. Gente, tira isso da cabeça. Vai conhecer um país que, assim, você vai conhecer mesmo. Não fica só naquilo de, vou lá só para bater um carimbo. Pelo amor de Deus, hein? Então, assim você consegue planejar mais viagens. Existe uma quantidade já pré-definida de viagens programadas por ano? Sim, como a gente falou agora há pouco sobre planejamento. Geralmente, sou eu que faço planejamento da viagem, o Júnior só vai. Você fala assim, acorda e fala, o que a gente vai fazer hoje? Eu acordo, assim. Falo, gente, bom dia, o que tem hoje? Passeio do quê? Vida boa de gigolô, né? Vou te falar. Mas até lá, as câmeras já estão todas carregadas, os cartões de memória estão prontos, as baterias estão ok, tá tudo pronto pra gravar pra vocês muito conteúdo aqui no YouTube. Se você não tá inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aqui no canal pra você sempre acompanhar as nossas viagens e também os destinos aí que você pode ter interesse de conhecer um dia. Então a gente sempre pega os feriados. Brasil tem muito feriado, aproveita. Carnaval, então, carnaval é praticamente uma viagem internacional, sempre. Uma semana, né? Uma semana dá pra fazer um país pequeno. Então, a gente sempre planeja, já tem um calendário pré-definido. E aí, as férias, eu tento sempre colocar junto com o feriadinho também, tanto no início ou no final. E aí, dá pra fazer uma viagem longa também, aproveitando o feriado. E aí, vem de férias ou não vem de férias? Nunca venda suas férias. Nunca venda suas férias. Claro que assim, eu não sei como é que tá o seu bolso hoje. Pra falar assim, eu vou vender minhas férias. Mas assim, dica, tente não vender. Economiza no cafezinho, economiza no bar com os amigos. Ano novo sempre tudo é muito caro. Passa com a família, depois você vai viajar pra um lugar top. Ou também, não tô falando pra você se reprimir e não viajar com seus amigos. Claro que você tem que viajar, mas existem momentos e momentos. Então, isso que você tem que colocar na balança. Ter o dinheiro ali do dia a dia é muito importante. Até no mercado, né? A gente faz comprando um atacadão pra até economizar. Então, a economia tá nas pequenas coisas. Em todas as coisas está a economia. E assim, né? A gente recebe, né? Eu recebo principalmente muitos contatos de pessoas querendo viajar e ainda perguntam pra mim assim, mas vem cá, esse destino aqui, eu vejo que vocês colocam no roteiro um passeio de manhã e um à tarde. É possível fazer só um de manhã? Porque eu quero economizar. Gente, vai economizar no passeio? Você tá indo pra Suíça. Tem 2 passeios pra você fazer no dia. Pô, você gastou com um hotel, e hotel na Suíça não é barato. Você gastou com um aéreo, você tá gastando o seu tempo, suas férias, e você vai fazer um passeio porque você não tem dinheiro no outro. Pô, economiza no dia a dia aqui no Brasil. Economiza na comida. Fica no Netflix. E assim... É verdade. Não, e outra, não é só economizar, né? É como ganhar um pouco a mais, né? Dá pra fazer um extra. A gente sempre fez extra. Sempre. A gente sempre era CLT e fazia extra, né? Várias formas de extra, com publicidade de roupa fitness a gente fazia. A gente sempre fez alguns extras pra conseguir levantar um dinheiro a mais pra poder viajar. E até assim, tem muitas agências, tem agências que fazem até campanha pra você ganhar produtos em troca de publicidade, mesmo você tendo Instagram pequeno. A gente já fez esse tipo de publicidade, por exemplo, uma marca quer mandar um monte de whey pra gente, e a gente, o whey protein era o que fazia parte do nosso dia a dia. Eu falo, pô, vou economizar R$300? Eu não ganho dinheiro, mas eu deixo de gastar dinheiro em alguma coisa. Então, o deixar de gastar também é uma forma de economizar e muito. Eu acho que é um dos a base de trocas, né? Acho que isso é importante. Eu posso oferecer isso e você, em contrapartida, me dá isso. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu já cheguei a ir trabalhar a pé porque eu economizava o dinheiro da passagem. Ou eu pedia de algum restaurante específico marmitão mesmo, viu? Pra comer no meu horário de trabalho, pra não sair pra um restaurante com o pessoal do trabalho. A Fernanda não tá mentindo, ela come marmitão. Arroz, feijão, macarrão, ovo, eu amo ovo. Ela manda um prato maior que o meu, mas vamos lá, continuar, Fernanda. Como foi a transição profissional do Júnior pós-demissão? Como sair da vida CLT e partir pra empreender nesse ramo de viagem? Essa pergunta, na verdade, é pra você, porque
eu não fui demitida ainda, pretendo, né, continuar aí durante e sair da vida CLT para empreender no ramo de viagens. Gente, eu não tive muita escolha, não teve muita opção. Foi assim, Júnior, tchau. Eu dei tchau e automaticamente falei pra Fernanda, e aí, agora vai ou racha? Ou eu vou procurar alguma coisa no mercado que eu já conheço, ou a gente procura evoluir com a agência Ciatrip, que aí já era uma necessidade, um sonho nosso. E detalhe, a gente já tinha, antes dele ser demitido, a gente já tinha a agência de viagem, até com CNPJ, né? Mais de um ano. Mas já não era ativo. Não era ativo. Então, a gente usava o CNPJ para fazer as campanhas de publicidades e também colocou esse ramo como agência de viagem. Por incrível que pareça, antes, há uns 4 anos atrás, quando eu pensei no nome Ciatrip, eu já pensava no Ciatrip como uma empresa e não a gente como um influenciador. Eu tenho até no bloco de notas aqui, guardadinho, a data que eu comecei a procurar os nomes que eu queria colocar na nossa empresa. E era o Ciatrip, tá lá. Companhia Trip, Ciatrip, não sei o que, não sei o que. Então, já era uma coisa que a gente já pensava antes da nossa vida hoje. E aí, empreender com agência de viagens, né, nesse momento de pandemia, onde as agências, a maioria delas estavam fechando, realmente um desafio. Você, né, ter que trocar a roda com o carro andando. Então, assim, pra gente foi, assim, uma surpresa, mas ao mesmo tempo a gente já tinha, né, a audiência do nosso público lá do Instagram, a audiência aqui do YouTube, que acompanha nosso trabalho e sabe o que a gente mostra, né? A transparência de como que são as viagens, como que a gente realiza, como a gente monta os pacotes. Então, isso fez com que a gente conseguisse montar a Ciatrip Agência de uma forma que já começasse fluindo muito bem, né? E ele foi demitido em março. E eu lembrei exatamente a cena que eu vou contar agora pra vocês, de quando eu falei, vamos começar agora a falar de pacote de viagem. Nós estávamos no Egito, a gente tinha acabado de sair das pirâmides e tinha um camelo, uma pirâmide atrás e a esfinge. Aí eu sentei, eu falei, Júnior, começa a me gravar agora. Ele, o que você vai falar? Eu falei, grava agora. Eu falei, gente, estamos aqui no Egito e agora nós vamos montar um pacote de viagens para vocês também conhecer essa experiência. E foi assim que começou a agência de viagem, né? Começa o vídeo, pá, bora. E foi no impulso de, assim, a gente tá vendo uma experiência maravilhosa, a gente acha que mais pessoas têm que viver isso, então vamos dar um jeito de trazer mais gente, porque não é possível. O site não tava pronto, não tinha nada pronto, a gente só falou, vamos, é agora. E assim começou a agência Ciatrip, então a gente tem lá os pacotes personalizados, os pacotes privativos, em grupo, né, também, então a gente consegue aí realizar vários sonhos de vários viajantes, independente do país que você queira conhecer. Quantas pessoas já foram pro Egito, assim, nesses 3 meses de operação? 6 meses. 60 pessoas já pro Egito. É muita gente. Por causa de um videozinho, hein, gente? É muita gente. Muita gente. Né? A gente já realizou muitos sonhos e a gente teve a oportunidade de estar com essas pessoas. Porque o primeiro grupo, a gente falou, vamos acompanhar. Vamos acompanhar a galera pra ver como que vai ser a nossa operação no Egito. A Fernanda falou assim, se juntar no mínimo 10 pessoas, a gente vai junto para o Egito. A hora que vendeu 10, eu falei, Fernanda, vamos ter que ir pro Egito. Mas a gente foi pro Egito. A gente foi de novo e aí ainda a gente fez mais, né? A gente voltou pro Egito e ainda a gente fez um roteiro adicional com Monte Sinai da Rabi, Sharm el Sheikh, né? Pra conhecer vários outros lugares que a gente não conhecia. Então somos especialistas no Egito de forma atualizada, né? Que a gente foi agora durante a pandemia, quando tava no auge, e depois de uma forma mais tranquila, em grupo. Com grupo, sim. E agora tem vários viajantes lá, agora, nesse momento no Egito, realizando sonhos também. É um desafio, mas tá dando super certo a Ciatrip e é por isso que a gente tá crescendo, né? Então a gente já vai ter funcionários, né? Nossa equipe, e tá dando muito certo. Fernandinha, como é que economiza para viajar, programar os gastos, tudo? Como que é a questão de budget para viajar? Como as pessoas fazem? O que você faz? Eu acho que você tem que falar disso porque, gente, é a Fernanda que faz tudo. Eu, né, assim como o roteiro, o gasto também é com ela, eu acredito no que ela fala. Eu vou dar uma explicação aqui do primeira viagem que a gente fez juntos para um destino internacional, que foi Nova Zelândia, e não é um país barato. Nossa, eu lembro, foi caro. E nós conhecemos o país completo, fizemos todos os atrativos e o Júnior
né, não tinha muito recurso para poder viajar, só tinha dinheiro para passagem aérea. Então, a gente praticamente ficou numa motorhome durante a nossa viagem, né? Uma semana de motorhome. Economizou em hotel. A gente economizou com hotel. E lá tem um negócio chamado reallocation, que as pessoas deixam pegam a motorhome numa ilha e deixam na outra e voltam de avião. O que a gente fez? Pegou a passagem de avião ao contrário, pegou a van para devolver na outra ponta e a gente não pagou nada. Sim, então são gente, essas na Nova pequenas Zelândia dicas. tem isso. A Nova Zelândia te dá a oportunidade de trabalhar para eles. Então, no site deles, Reallocation, lá tem a disponibilidade de carros e quanto tempo você tem para levar o carro de uma ilha até outra. E outra pesquisa por exemplo, você tá no mercado, eu pesquisei um mercado específico que dava desconto no posto de gasolina para poder abastecer, ó, mais uma economia aí. Ou a gente deixava de almoçar, então a gente tomava café da manhã super reforçado quando a gente ficava em algum hotel, ou comprava muita coisa no atacado. E a gente ficou comendo aí quase uns 10 dias pão com queijo e salame. A gente depois, tudo bem que a gente ficou mais de um ano sem comer pão com queijo e salame, porque a gente ficou muito enjoado, mas foi uma baita economia, porque com alimentação se gasta muito nas viagens. Então, entre fazer um passeio e comer, eu prefiro fazer o passeio. É isso que eu penso, aproveitar o destino. A gente sempre consegue fazer o máximo, né? A gente sempre tá na rua conhecendo tudo que o destino tem a oferecer. E programar, né, gente? Não tem outra saída a não ser programar. Paga com antecedência, começa a parcelar a viagem, né? Dá um jeito de reservar o dinheiro para aquele sonho que você tem. E outra coisa, sobre passeios. Às vezes você encontra um passeio que é muito barato e outro muito caro. E você fala, pô, alguma coisa tem aí. Então, tem passeios que você pode, por exemplo, fazer snowmobile, que a gente fez na Finlândia. Tem passeios de 1 hora e 15 minutos. O que eu quero? Eu quero viver a experiência. Então, o de 15 minutos já vai me atender. Não precisa ficar 1 hora de passeio. Ou então, você descobre que uma empresa oferece almoço e a outra não oferece. Então, isso também você tem que colocar na balança. São essas pequenas coisas, né? São essas pequenas coisas. Ou que uma empresa vai oferecer para você um translado que de ida e volta, ou entre os passeios, que a outra não oferece, que você precisa fazer por conta, precisa mais uma coisa para pensar. Então, tudo que a gente faz hoje vem de experiências que a gente já teve com outros destinos. Então, os nossos operadores das agências são operadores extremamente confiáveis, que a gente confia no preço, a gente sabe o preço de cada coisa e negociou muito bem para que oferecesse o melhor custo-benefício para todos os viajantes. Sim. Então, a gente pega um preço net, quando eu falo agora como uma agência, a gente pega um preço net que você não vai encontrar isso no mercado se você fechar com um operador direto, né? E a gente consegue unificar trazendo todas as outras questões envolvidas na viagem, que é o aéreo. E a experiência a gente já teve no destino. Isso é o que... O mais legal é conseguir fazer esse filtro, sabia? Porque às vezes as perguntas chegam pra mim assim, eu quero ir pra Monte Sinai, quanto que é? Aí eu falo, calma, você costuma fazer atividade física? Né? Igual Torres del Paine, eu recebo mensagem assim, Júnior, eu quero ir pra Torres del Paine e tal, fazer um roteiro. Torres del Paine são 18 quilômetros, 22 quilômetros, entre ida e volta. Você tá preparado pra fazer 22 quilômetros? Com quem que você vai? Né? Você vai com a sua namorada, vocês fazem trekking, não, você vai com seus pais, porque tem atividade que não é pra todo mundo. E nós passamos a nossa experiência, de tipo, foi assim, 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 vai ser assim, assim com você, é isso que você quer, eu acho que isso tem que levar em conta, né? Sim, é toda a experiência, né? Então a gente traz a nossa bagagem, toda a nossa experiência pra dar as melhores dicas que a gente sempre coloca lá no Instagram. E até pequenas dicas, ó, eu vou falar uma dica até do Egito. A gente tem um lugar que é um hospital que a gente manda todos os nossos viajantes pra lá, que paga $30 no exame de PCR. Quando as pessoas não fecham o pacote com a gente, depois vem dar um feedback, eu fui com tal empresa, não sei o quê, por que você não fechou com a gente? Mas na outra empresa pagou mais de $150 no teste de PCR. Que faz no hotel. Hã? Né? Que faz no hotel. Então, assim, são pequenas coisas de você fechar um pacote com uma empresa experiente ou uma empresa local, do que você fechar com uma empresa com uma pessoa que nunca teve no destino. Eu acho que esse é um dos pontos principais. Essas dicas todas, né, independente de viajar com a Ceatrip ou não, a gente sempre publica isso no Instagram. Tem muita viagem que dá pra você por conta, então a gente coloca tudo no Instagram de uma forma que você consiga fazer por conta. Mas algumas coisas você não consegue fugir, você não vai... Um passeio de barco. Um passeio de barco.
Noronha. Noronha, eu acho que é o nosso pacote, assim... nacional que mais vende, justamente porque a gente tem um preço super competitivo, um operador muito bom, um hotel muito bom. E a gente ganha no relacionamento com as empresas locais. Porque eles ganham, vocês ganham, né? Todo mundo ganha. É isso mesmo. Vamos lá, quem faz os roteiros? Fê, a Tati tá perguntando. Como que você faz os roteiros? Como que você desenha? Bem, os roteiros eu defino os lugares que eu quero. Então eu vou lá, digito Filipinas. Então eu vou olhar aquela foto, eu falo, eu quero ir nesse lugar. E aí eu vou selecionando todos os lugares que eu quero visitar. Aí eu jogo tudo no Google Maps. Tem uma mapinha que você consegue adicionar todos os locais. Aí, às vezes, eu vejo um lugar que tá muito distante. Então, 10 dias, 15 dias de viagem, não vai compensar ir para aquele lugar. Então, eu coloco todo o meu roteiro baseado nos pontos que eu quero visitar né, ali no país. E aí eu vou adaptando se eu consigo fazer 2 passeios no mesmo dia, ou até mesmo 3, que a gente já chegou a fazer 3 passeios no mesmo dia. Ver os restaurantes. A gente sempre faz 2 a 3 no mínimo. A gente faz todas as experiências que a gente consegue. Loucura. Não é dito. Mas assim, por que a gente faz todas essas experiências? É legal mostrar. A gente falar, pra mostrar, né? É claro que fazer todas essas experiências custa caro, né? Porque são muitas atividades e você tem que ter uma energia surreal. A gente deixa de comer para fazer atividades. Vou dar um exemplo. Nós estávamos na Islândia e a gente escolheu um barco para fazer speedboat para olhar as baleias. Beleza, a gente fez o passeio, amor. Aí, quando a gente tava saindo do passeio, uma outra empresa convidou a gente pra fazer um passeio de iate pra ver as baleias. A gente falou, caraca, um iate, vamos, tal, não sei o quê. Já estamos aqui. Não vamos tomar... Não, a gente não almoçou nesse dia pra conseguir fazer esse passeio. Mas a gente não gostou do passeio. Não é que não gostou. A gente teve as 2 experiências. A gente teve a experiência no barquinho pequeno, que ele fica a essa distância da água. E então, a baleia passa embaixo. A baleia passa embaixo. No iate, o iate é gigante, enorme e tal, mas a baleia não chega perto. Então, a gente teve uma experiência muito melhor com um negócio mais raiz, né? Menos luxo, mais raiz, mas a gente conseguiu ter uma experiência super legal. Então, a gente tem a vivência da mesma experiência de várias formas, isso em vários destinos que a gente já foi, a gente consegue ter essa experiência para falar para vocês como é uma e como é outra. Aí você decide, né? Uhum. Dicas importantes para viajar em pandemia. Gente... A Mari tá perguntando aqui, né? Dicas importantes para viajar em pandemia. Como que a gente fez para viajar durante a pandemia? Nos últimos 2 anos, a gente viajou por 15 países? Aproximadamente 15 países. 15 países aproximadamente. Os países que a gente viajou, eles estavam abertos para o turismo. Então, não eram países que tinha grandes, assim... A gente não estava fazendo nada de errado. O país estava aberto, a gente foi lá, as empresas estavam trabalhando. Os requisitos, PCR, ou uso de máscara em locais fechados, ou até mesmo em locais públicos. Sim, tudo acontecia normal. A gente fez o quê? Na Tanzânia, na Finlândia, na Suécia. A gente fez por vários países diferentes, tá? E isso aconteceu muito bem. E a gente tinha vacina, enfim, né? A vacina saiu depois, assim, mas teve uns destinos que a gente fez com vacina, outros sem, e tudo deu pra fazer, né? O que não dá pra fazer é você ficar em casa, olhando sua vida passar, esperando o melhor momento pra poder viajar, porque a vida passa. Se você gosta de viajar, eu viajo na pandemia ou não? Eu espero as coisas acalmarem ou não? A pergunta para você é, você tem dias para viajar? Você tem condições de viajar? Vai viajar. Não se prive por falta de... Por esse medo de não saber se vai dar, se não vai dar. A gente, em todo esse tempo, perdemos quantos voos, quantas viagens, assim, por conta de pandemia? Estados Unidos, no final do ano, que a gente ia? Sim, porque nós pegamos Covid, mas assim, as outras todas deram certo. Então assim, aí se eu programo tudo e aí eu pego Covid, remarca. Simples. É só remarcar. Olha as condições das empresas, das companhias aéreas, elas remarcam, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Você tem dias e tem condições, vai viajar. O tempo você vai perder se você não viajar. Então, tem as condições, faça. Essa acho que é a nossa dica aí para viajar em pandemia, né? Quantos países, Fernandinha, você conhece? A Fernanda conhece mais do que eu. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente se conheceu, né? A Fê já viajava, ela já tinha o bichinho da viagem na veia dela e eu não tinha ainda.
E aí ela já tinha rodado alguns lugares antes, né? Mas aí, resumindo, vai, juntos? Juntos, 30 países, aproximadamente. Não tem um exato assim. Eu não tô contando países de stopover, não tô contando países que a gente passou um dia porque a gente teve que dormir, não. Países bem conhecidos mesmo. Não sempre marca carimbo em passaporte. De ponta a ponta, né? Inclusive, nosso passaporte já tá ali, ó, no limite. Tem 2 folhinhas pra acabar. A gente chegou na última viagem... Olha... Falou pro cara lá, carimba bem por curtinho. Favor, aqui no cantinho, porque meu passaporte ainda vai vencer só em 2025. Isso é um diferencial nosso, né? Que a gente viaja pros países, a gente visita pra não voltar. O que significa? Visita por inteiro, conhece tudo. Tudo dentro, né? Do nosso estilo de viagem, porque isso que é legal falar também, né? Hoje tem tipo de viagem gastronômica, cultural, viagem de aventura, viagem religiosa. Qual tipo de viagem você quer fazer? O nosso estilo de viagem é aventura. Então, mesmo que a gente vá pro Egito, que tem bastante história, só que a gente foi fazer mergulho no Mar Vermelho, a gente foi fazer trek no Monte Sinai, então a gente conheceu o luxo de Sharm el-Sheikh, Depois a gente foi pra Dubai, depois a gente foi para as Maldivas, então a gente foca na aventura, porque é o que a gente tá disposto a fazer isso agora, mas também... Porque tem energia, né? Tem energia, não que é o sei mais até importante. quando, porque a energia tá acabando, gente, porque a Fernanda, ela não tem fim, a Fernanda, nossa senhora, é 10 da noite, Júnior tem uma trilha noturna. Pro Álvaro que tá aqui agora. Falei, a gente só descansa quando morre. Ele quer me matar até Quando hoje. eu acho que já acabaram as atividades, a Fernanda fala, não, tem uma trilha noturna. Começa à meia-noite e chega pra ver o pôr do sol, o nascer do sol às 6 da manhã. Fala, meu Deus, é mais uma atividade. Mas vale a pena, né? A gente volta com muitas recordações e isso que vale. Júnior, como monta os pacotes baratos? A Sandra perguntando. Então, você falou um pouquinho, né, na verdade, a questão da tarifa net, né? Como a gente conhece muitos lugares, muitas empresas, a gente tem muitos contatos. A gente começa o nosso contato com as empresas fazendo parceria. Então, já tem esse negócio de tipo, vamos um ajudar o outro. E depois, quando a gente entra com o discurso, vamos... A gente viu a experiência e gostou depois da parceria, aí a gente fala, você quer ser um parceiro comercial agora? Que é o parceiro comercial. Detalhe importante, quando a gente se apresenta como Ceatrip para qualquer destino, a gente não se apresenta como agência. Sim. A gente se apresenta como um influenciador, porque blogueiro a gente de viagem, é um olheiro. Porque a gente quer ver como que é a experiência. Se deu tudo certo, a gente fala, pô, vamos estender esse nosso relacionamento. Eu quero ele para ser nosso parceiro oficial no local, né? É isso que a gente faz. E aí, com isso, a gente consegue negociar umas tarifas legais, né? Porque a gente consegue levar muitas pessoas para os destinos. Se é nacional ou internacional, hoje, por incrível que pareça, internacional e nacional é meio a meio. Metade das pessoas que viajam com a gente, de 100%, metade viaja nacional e metade internacional. Então, a gente consegue negociar esses lugares, esses preços. Inclusive, Peru, a gente tem uma cliente indo pro Peru mês que vem. Para fazer Machu Picchu, Laguna Mantai, Montanha de Colores, tudo que a gente conhece, todos os atrativos, né? A gente consegue desenhar o melhor roteiro e a gente tá falando de Machu Picchu, um pacote que a gente fez há uns 4 anos atrás. Sim. A gente foi fazer parceria com o cara e hoje ele é nosso parceiro. Agora, né? E por quê? Porque o trabalho foi muito bom, muito atencioso, né? Eu acho que o principal é isso, né, gente? De ter uma indicação confiável, de qualidade, né? Porque você chegar num lugar e não saber como é que vai ser a tratativa... Uma vez, nós fomos pra Chapada do Diamante... Não, aquela que fica na Chapada dos Guimarães. E a gente tava fazendo passeio e tinha um cara X lá parado na estrada. Aí a gente foi falar pra ele, e aí, com qual agência que você tá aqui? Ele, acabei perdendo o passeio do dia porque o operador com que eu fechei não apareceu. É uma delícia. Eu não sei nem o que estou mudo, gente. Eu não sei nem o que dizer pra uma pessoa dessa, né? Acho que essa é uma outra questão importante. Nos lugares que a gente tem pacote, a gente conhece mais de um operador. A gente não tá só com um operador, né? A gente tem mais de um. E a gente faz pacotes até para alguns lugares remotos, tipo Tanzânia, que não é um país que você fala, é 100% seguro. A Camila acabou de voltar da Tanzânia, né? Já foi muito legal a viagem dela. Gente, uma cliente nossa, que é seguidora também, ela foi pra Tanzânia, ela viu o leão desde o primeiro dia.
todos os dias de safari, os 7 dias, ela viu o leão lá na Tanzânia. E é muito difícil de ver, né? A gente conseguiu ver no último dia indo embora. Então, pô, é muito legal. Na Tanzânia nós tivemos 2 operadores. Um a gente acabou declinando, porque deu muito problema, depois eu falo isso pra vocês. E esse outro que a gente conheceu depois, que a gente acabou trocando de operador, falou, é esse cara que eu quero trabalhar no futuro. É que esse primeiro a gente nem chegou a trabalhar, porque o primeiro que deu problema nunca trabalhou com a Ciatrip Agência. Ele já se queimou já no Ciatrip influenciador, né? No Instagram. Mas aí, vamos falar aqui, ó. Egito, um país muçulmano, cuidados com a mulher, fale um pouco. A gente recebe bastante essa pergunta, sabia? Até de quem tá indo viajar com a gente lá. Sim, o Egito, assim como outros países muçulmanos, são países delicados, né? Até pela vestimenta das mulheres. Então, é importante em países assim, você prestar bastante atenção sobre a roupa. Não usar roupas muito apertadas, não usar decotes. Até para você entrar em alguns lugares, não é permitido você entrar de regatinha. Você tem que usar roupas de manga comprida ou não deixar aparecer o ombro. E tá sempre com roupas mais fechadinhas. Até para você se sentir bem em um ambiente assim onde todo mundo tá sempre fechadinho. Mas o Egito como um todo é um país bem turístico, então você acaba encontrando gente que já tá acostumada com isso, né? Eu acho que é até importante a gente falar do Egito sobre a questão de segurança. O Egito, apesar de ser um país muçulmano, eles prezam muito pelo turismo. E eles vão proteger o turista de todas as formas. Tanto que até nos nossos pacotes, tanto em viagens privadas ou em grupos, a gente tem não só motorista como guia, mas em alguns casos, para alguns lugares específicos, vai segurança para deixar o turista mais tranquilo. E também porque o Egito prega isso, que o turista tem que estar seguro. Primeiro lugar, né? Sempre o turista em primeiro lugar. O Egito é o nosso top de vendas hoje, é o Egito, né? As pessoas gostam muito. A gente tem aqui no YouTube uma websérie aí, acho que são 7 vídeos que a gente fala de ponta a ponta de todos os lugares, de como que é o Cruzeiro, como que é o Cairo, como que é o Mar Vermelho, o que fazer no Egito, principais dicas da Rabi, Monte Sinai. A gente tem os vídeos de todas as experiências. Se você se interessa pelo Egito, acho que vale a pena dar uma conferida aí na nossa playlist Egito. E até se você quiser, tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente te ajuda. A gente tem muitos operadores lá no Egito, praticamente no Egito inteiro, que pode te ajudar. É isso aí. Olha, o Kleber mandando... Suas fotos são demais. As fotos são do Júnior, porque eu morro de preguiça de tirar foto. Por mim, eu só faço stories, pronto, acabou. Agora, tirar foto, ficar fazendo posinha, não gosto. O pessoal pergunta bastante pra gente, como é que vocês fazem as fotos, né? Tripé. A gente geralmente anda com tripé, a Fernanda não gosta, né? Mas quem carrega não é ela, sou eu. Aí ela acaba não reclamando tanto, né? Mas mesmo assim, ocupa lugar na mala. Mas a mala é minha. Pô, fica parecendo um burrinho de carga. Mas é o meu espaço. Um monte de coisa. A mochila pesa 30 quilos. Pesa mais que ele. Então, quando ele vai com tripé ainda, eu falo, putz, às vezes a gente vai pra uma viagem que a gente usa o tripé uma vez e tem um monte de... aqui nesse lugar tinha umas 5 pessoas ainda que tirou essa foto pra gente. Não foi o tripé. Nessa não levamos tá tripé vendo? mesmo. Tá vendo? Mas nessa... Mais um equipamento desnecessário na mala. Agora a gente leva o tripé, leva os equipamentos, tal. A gente nunca sabe o que a gente vai usar, né? A pior coisa, a gente tá num lugar, a gente quer tirar uma foto e, pô, não tem onde prender o celular aí. Às vezes passam momentos mais delicados, mas... Acho que com o tempo a gente já vai sabendo exatamente, né, o que a gente vai precisar de equipamento. Como conciliar trabalho e viagem? Muita grana investida? Muita grana. E o rendimento, você tá usando o rendimento dessa grana? O rendimento só se for pra viajar, porque a gente, praticamente todo o dinheiro que entra em relação a viagens, publicidade, a gente investe nas nossas próximas viagens, assim. Tudo, né? Afinal, né, vai morrer, vai levar o quê? Não é bem assim, né? Gigolô, de novo, atacando novamente. Mas eu consigo conciliar o trabalho e as viagens de uma forma com que eu não gaste muito. Eu sou uma pessoa muito econômica, chega até ser extrema em questão de economia, mas tudo que eu ganho de viagens vai para viagens e vice-versa.
por onde começa a guardar dinheiro para viajar? Tem que investir? Coloca no cofrinho em casa? O principal de guardar dinheiro para viajar é ter disciplina. É uma palavrinha chata, eu odeio essa palavra, mas eu acho que tá aí o segredo. É você ter disciplina sobre guardar dinheiro, economia nas pequenas coisas, até, sei lá, pedir uma corrida. Ah, eu preciso de um lugar a tal lugar. Dá pra ir de ônibus? Eu vou de ônibus. Qual o problema? Ou, pô, vai, qual aplicativo? Eu tenho 5 aplicativos de corrida, qual que tá mais barato? É verdade. Dá R$1 de diferença, eu vou pagar esse R$1 de diferença. Vai ter que esperar 5 minutos a mais do carro? Vou esperar uns 5 minutos. Ela faz, gente, ela faz exatamente isso. A Fernanda, ela abre 3 aplicativos, geralmente eu vejo 3 abertos no celular dela, e aí fala, pediu, Fernanda, o carro? Aí ela, não, ainda não, eu estou vendo aqui. E ela fica comparando entre eles e tal. E tem até aquele aplicativo que dá até pra você colocar o lance. Quanto que você quer pagar pela corrida. A Fernanda adora esse e geralmente esse é o mais barato, né? E aqui por onde começar? Então, você pode começar guardando numa poupança, gente. Poupança, que dá pra você guardar qualquer valor. Tudo bem que você vai ter que esperar 30 dias pra rentabilidade. Poupança agora tá um pouquinho melhor, né? Porque subiu a Selic. Mas tem outros investimentos também que você pode entrar, como fundo de investimento, que você aplica a partir de R$10, a partir de R$100. Você tem que ver se o imposto vai estar em relação à poupança que não cobra imposto, o LCI, outros produtos que são relativamente sem imposto. E eu acho que é isso. Começa investindo em poupança, em fundos de investimento, renda fixa, conservadores. Por favor, não invistam em ações, o seu capital, se você está começando agora, porque é uma coisa de você conhecer a empresa, saber balanço e outros detalhes que não cabem isso agora. Mas eu acho que o importante é guardar dinheiro e estar aplicado. Não deixa parado na conta corrente. É isso. Eu só obedeço, gente. Eu sou a pessoa que a Fernanda falou, eu tô indo atrás, porque eu sei que com ela tá dando certo, eu só... Sabe aquela questão da pegada? Onde ela põe o pé, eu vou pondo atrás, é assim. Sou sua coach, né, de investimentos. Quando eu conheci ele... A gente se complementa. Quando eu conheci ele não guardava nem o dinheiro. O dinheiro que ele tinha, ele deixava na conta corrente. Eu falava, meu Deus, mas isso aí, ó, se você deixar isso aí por um mês, vai dar tantos almoços por mês, assim, né? Dá uma viagem, praticamente, não faz isso. Não, eu achava que... R$100, R$200 na conta, tipo, deixa na conta. Ou até pagar no débito. Tem cartão de crédito que você paga e ganha investimento, ou ganha dinheiro, ou ganha cashback sobre o que você gastou. Então, essas pequenas coisas que vai trazer mudança, assim, no seu dia a dia e poder viajar mais. É isso. Gente, vou tomar uma água aqui, peraí, porque... A turma aqui da Êxitos, ela organizou pra gente... Gente, trouxeram de cerveja pra mim, que eu não vou mostrar agora, mas... Tomei uma cervejinha antes de começar o vídeo. Tem suco, tem isso aqui é só disfarce, viu? Aguinha, suquinho... Mas eles dão de tudo aqui pra o seu podcast ficar de uma maneira leve e gostosa. E confortável. E vamos seguir. Durante as viagens, Fernanda... Um olhar para o outro durante 24 horas da briga? Com certeza, dá as 24 horas. Gente, agora há pouco aqui a gente tava brigando, não é? Pra montar tudo. Não, tá? Porque eu acho que tem que falar uma coisa. Uma briga com respeito, né? Uma briga que um sabe respeitar o espaço do outro, não deixa o outro falar. Tudo bem que eu não sou uma matraca, eu não paro de falar. Pode falar agora. Vai, não, mas falar. Eu não lembro qual foi a última briga, assim, de viagem. Não, as brigas de viagem que a gente tem é o quê? É porque... Ele quer tirar foto e eu não quero tirar. O que acontece? No mundo da criação de conteúdo, o céu é o limite. Então, a gente sempre busca o take perfeito. Gravou, gaguejou, faz de novo. Gravou, alguém passou atrás que eu não gostei, faz de novo. E assim por diante, se tiver que fazer 10 vezes, eu vou fazer 10 vezes porque eu sou perfeccionista nessas questões de vídeo. E a Fê não tem muita paciência, né? A Fê, não, vamos fazer do jeito que dá, a gente não quer. Eu respeito ela, né, nessas questões. Não respeito. Mas... Você quer que eu tire de novo? É que na hora da edição, quem tem que fazer sou eu. E aí, os cortes não encaixam, as coisas não encaixam. E isso a gente descobre quando? Na edição. E aí, na hora da captação, eu sei que aquela captação não vai dar edição. Por isso que eu falo pra fazer de novo, entendeu? Não, eu não entendi. Você entendeu, né? Você entendeu, então é por isso que às vezes saem algumas briguinhas, mas é só isso, e também porque a Fernanda faz uma mala enorme, né, Fernanda? Não faço, Júnior. Outra dica de viagem, gente. Eu levo só mala de bordo uma mochila. Essa é uma outra dica de viagem importante para economizar. A gente não despacha mala.
São raras as exceções. Só quando a gente faz algum país, assim... Com muita roupa, que vai ficar muito tempo fora. Senão, nunca que a gente paga pra despachar a mala. Viagem de 10, 15 dias é sempre mala de bordo. Mala de bordo a gente se vira bem. Imagina só, cada mala pra despachar $80 aqui. Essa daqui, ó, nós fomos pra Finlândia com essas roupas enormes. Foi mala de bordo. Mala de bordo. E atendeu super bem. Né? Voltando lá pro tópico anterior, economize nas malas, não despache malas. Qual o país mais barato que vocês acham? A foto já diz tudo. Essa daqui é Bolívia. Eu vou contar essa historinha aqui pra vocês. Nós estávamos na Patagônia e dá pra você fazer Patagônia com o salário de Uni. E a gente começou... Atacama, com o salário de Uni. E nós estávamos andando na vilinha, a gente tinha acabado de chegar no destino e publicado um vídeo. A gente entrou na lojinha, na agência de viagem, pra perguntar sobre o pacote da Bolívia. Porque a gente tava lá no Atacama, a convite de uma outra empresa. Aí a empresa falou, vocês postaram esse vídeo aqui? Eu gostei, não sei o quê. Aí a empresa falou, eu te dou o passeio e você divulga a minha empresa. E tinha uma outra empresa do lado, que era tipo no mesmo escritório, falou assim, já que você vai fazer o passeio com eles, eu pago pra vocês. Então a gente conseguiu 2 trabalhos numa ruazinha assim andando, porque o cara reconheceu o nosso vídeo durante a nossa visita lá na lojinha. Então esse passeio aqui, mas a gente perguntou pra eles, custava $250 por pessoa. Era muito barato. 3 dias e 2 noites. É viagem pelo salário de Uni, né? Essa aqui, você tá vendo um deserto, mas na verdade é o salário de Uni, onde, dependendo da época, né, chove e fica espelhado e mistura o chão com o céu, fica uma paisagem assim, muitas paisagens bonitas na Bolívia, muitas. É um dos meus lugares favoritos, assim. Principalmente você que tá começando a viajar agora, que é uma dica de lugar barato e próximo. Bolívia. E fácil de se comunicar, né? Até porque é espanhol, mas assim, é um espanhol que é fácil de se comunicar, os guias também falam inglês, E daqui a gente seguiu de ônibus pro Peru. Então a gente fez uma viagem noturna pro Peru, dá pra combinar esses 3 países, Chile, Bolívia e Peru. Essa é outra dica, né? Então, por exemplo, de economizar. Tudo a gente volta pra economia, por quê, né? Quando a gente fez isso, a gente tinha a opção de dormir na Bolívia e no dia seguinte pegar um ônibus, ou a gente poderia pegar um ônibus noturno e a gente ir dormindo durante a madrugada e chegar no Peru às 7 da manhã. E aí, ou seja, a gente pegou um ônibus noturno, escolhemos essa opção, automaticamente não gastou com hospedagem, porque durante a noite a gente estava dormindo no ônibus, né? Pena que, né? Gente, vou contar um fato muito... Um perrengue pra vocês. Tem uma pergunta mais pra frente de perrengue, mas... Pode falar, aproveita agora e fala. Teve um perrenguinho não, porque a gente acabou perdendo um drone nessa viagem de ônibus. Nós dormimos, a nossa mochila do drone ficou em cima, abriram nossa mochila e levaram o controle, né? Pegaram o controle, carregador das baterias. O drone tava no nosso cartão de memória, só que o drone tava separado da mochilinha. Então, a gente teve um prejuízo aí na viagem. Quando a gente chegou no hotel no Peru, abrimos a mochila, vamos colocar pra carregar aqui e tal, não sei o que lá. Cadê as coisas? Não tava só o drone. Eu falei, meu Deus, cadê a bolsinha? E depois que a gente se ligou de umas pessoas estranhas que estavam no ônibus, né, que estavam sentados no nosso lugar, inclusive, aí a gente chegou, seu assento é esse? Não sei e tal. Aí o cara mudou pro assento de trás, enfim, a gente foi dormir no ônibus, tal, dormindo. Eles abriram... acaba estragando a viagem, né? Estragou a viagem. Fica chateado. Depois... Até a gente tem que voltar uma vez pro Peru pra tirar esse... Mas, gente, assim, e aí quando a gente publicou isso no Instagram, as pessoas falaram, nossa, gente, mas que erro primário, né? É claro, mochila em ônibus tem que andar embaixo dos pés, né? Nunca em cima. Eu não imaginava. Não sei se você imaginava, escreve aqui pra gente. Você sabia que quando você viaja de ônibus, leito, noturno, você tem que dormir amarrado com a mochila? A gente não sabia. A gente aprendeu assim, na prática, perdendo... na dor, né? Mas, infelizmente, aprendemos. Mas o que o cara fez lá, ele ele acerta com Deus, né? As contas dele, né? A nossa consciência tá tranquila. Enfim, a gente deixou de gravar alguns takes de drone que a gente queria e tal. Mas deu tudo certo. Mas deu tudo certo no final. E outro país barato... A gente ainda agradeceu, né? Ainda bem que a gente não acordou, porque você imagina se durante a noite a gente pega e acorda exatamente no momento que o cara tá abrindo a mala. Nossa. Abrindo a mochila. Não ia dar certo. Ainda bem que a gente não acordou. Vamos voltar aqui. Outro país barato que a gente amou, assim...
A Filipinas é um lugar que eu voltaria, assim, porque eu amei as pessoas, amei tudo. Um país, a gente gastou acho que 7 mil reais cada um, com aéreo, hospedagem e tudo. Filipinas é barato, a gente adorou, mas aí lá tem os tuk-tuks, né? Como é que é o nome? Tuk-tuk. É, o tuk-tuk. E aí a Fernanda, a gente negociava o tuk-tuk. Eu não sei o nome do dinheirinho das Filipinas, deve ser o filipino, mas enfim. Eu lembro que a conversão era muito baixa e eu sei que uma corrida daqui até ali na conversão, sei lá, ia dar 5 reais e a Fernanda negociava. É que tá no sangue, gente, a negociação. E os caras baixavam o preço. Tá bom, então eu faço por tantos dinheirinhos. Aí depois eu fazia o cálculo e falava, caraca, eu tô explorando. Gente, a Fernanda negociava os dinheirinhos dos caras, mas dá certo, né? Então, outra dica, né, de economia. Sempre nunca aceite o primeiro preço. Ainda mais no Egito, né? No Egito, nunca aceite o primeiro preço lá. Nem pra lembrancinhas. Se eles te oferecerem alguma coisa... Joga lá 30%, 50%. 30% de desconto, você consegue facilmente no Egito, em qualquer compra, qualquer lugar que você for lá. Turquia também é assim. Meu Deus, Turquia é um terror. Gente, não tem nada demais pedir um desconto. É só perguntar, e se eu pagar em dinheiro? E se eu levar 2? Tem um desconto? Você sempre vai ter alguma coisa, uma forma de ganhar. Então, isso é a melhor forma de conseguir viajar mais, né? Quando a gente consegue negociar. E aí, stopover. Vocês... procuram usar stopover? Não. Nós não tivemos... A única experiência que nós tivemos com stopover foi na França, porque era uma escala bem longa. Mas, geralmente, quando nós queremos visitar algum país... Estamos indo para o país. O stopover a gente consegue fazer depois, em outras ocasiões, porque países de stopover são sempre os mesmos. Se você vai com a KLM, vai ser na Holanda. Se você vai com a Turkish, vai ser na Turquia. Se você vai com a Emirates, vai ser sempre em Dubai. Então, esses países a gente acaba sempre deixando. Tanto que, assim, eu nunca pensei em conhecer Dubai. E por conta de stopover, e porque o Júnior não conhecia também Dubai, a gente acabou... Eu já fui 2 vezes para Dubai, mas nunca foi... eu quero parar nesse país para bater mais um carimbo de um país que eu fui. Nunca foi Dubai, né? O destino final, né? Qual o maior perrengue? Eu contei pra vocês agora do ônibus, mas nós tivemos um perrengue, inclusive, aqui na Tanzânia, que foi o que eu comentei do operador que a gente cancelou. O motorista estava em alta velocidade num parque, e nós demos de frente com outro carro, deu perda total no outro carro. Eu tive alguns arranhões, mas nada muito grave. E praticamente prejudicou o nosso passeio seguinte, porque era um lugar que eu queria muito conhecer, que era no Ngorongoro. E gerou muito estresse, porque a empresa não tinha outro carro para repor, a empresa não deu nosso suporte, a gente ficou com o carro parado no meio do parque, então poderia aparecer qualquer... Na chuva, depois na estrada, qualquer animal, lembra? Poderia, sei lá, a África não é um país totalmente seguro para você visitar, então imagina você ficar na estrada parado e, sei lá, a gente ser assaltado, porque as pessoas pedem comida, pedem água na estrada. Imagina o que poderia acontecer se viesse alguma pessoa mal intencionada. Mas, apesar de tudo isso que aconteceu, a gente teve o carro parado na estrada e muitas pessoas ajudaram a gente, né? Eu fiquei muito comovida com as pessoas querendo empurrar o carro, ou tentando chamar o socorro, ou tentando levar o carro amarrado na corda. Então, isso acabou quebrando o pensamento que eu tinha de um país totalmente inseguro para viajar. A gente teve muita ajuda, né? Independente do problema. Então, mas foram poucos os perrengues. E nas Filipinas, que a gente teve uma intoxicação alimentar, os dois juntos, e a gente ficou só o pó da rabiola. Deu um piriri forte lá, então, assim, é muito delicado, assim, se você for para as Filipinas um dia, pesquise bastante a questão da água, né? A água lá é muito delicado, água para escovar o dente, água para tudo, até para tomar banho, a gente não conseguia tomar banho na água do lugar, a gente comprou água de 20 litros para conseguir tomar banho, pra vocês terem uma ideia, né? E não era porque era hotel ruim, não, era hotel de centro, hotel, não, né? Mas, né, pra gente... deu esse azar. Acho que foi esses maiores perrengues. Qual o país com mais chance de ver neve? Bem, em junho, especificamente, eu acho que Chile é muito legal. Principalmente para quem tá fazendo primeira viagem, é um país pertinho, que dá pra você usar seu RG, não vai precisar de passaporte. Dá pra levar a família. É um lugar que você... São 3 horas de voo, então é super pertinho. E dá até pra combinar Chile com algum outro país. Se bem que Chile já é um país gigante que dá pra você conhecer assim por conta. Junho, na Europa, que tá essa foto aqui da Finlândia...
é verão. Então, não é um lugar pra ver neve. Se você quiser ver neve lá na Finlândia, vai ser dezembro, janeiro, fevereiro, mais ou menos, você consegue ver neve. O ápice. E Ushuaia, no Chile, né? Você vai conseguir ver Argentina, julho, Bariloche. agosto, setembro, geralmente essa é a época que já tá nevando por lá. A gente tem pacotes pra lá também, Sim! né? É legal falar, então, Ushuaia, Chile, você quer conhecer essa parte, tanto no verão ou no inverno, a gente tem uns pacotes bem legais pra lá. E assim, com um bom preço. Sim, não, porque a Europa é muito mais gostoso, cara. É muito gostoso, né? É tão climinha. perto e parece que você tá num outro planeta, porque o lugar é sensacional. Acabei de ir recentemente pra lá, tem bastante coisa, bastante informação lá no nosso Instagram, Ciatrip. E acho que é isso. Olha só, você foi muito bem nesse podcast. Vocês gostaram? Inclusive, se vocês tiverem mais perguntinhas, mandem aqui pra gente na descrição, porque a gente pretende fazer outros podcasts aqui também com a Êxitos. Sim, a Êxitos que proporcionou toda essa estrutura aqui pra gente. A gente quer voltar pra poder gravar mais podcasts aqui. Então, se você curtiu, se você quer também fazer um podcast, eu vou deixar eu vou deixar aqui na descrição. Muito boa, né? Vou deixar aqui na descrição o contato deles pra você poder fazer um contato aí, entender um pouquinho mais do serviço deles em relação ao podcast, live. Tem várias formas de você criar o seu conteúdo. E eu espero voltar aqui pra gente falar de países, né, Fih? A gente tava falando assim, já pensou se a gente consegue começar a fazer podcast de países específicos? Qual país você quer conhecer por Fernanda e Júnior? De ponta a ponta, detalhes minuciosos. Qual você quer saber? Escreve aqui no comentário do vídeo que a gente vai fazer aí uma força-tarefa para conseguir voltar aqui e gravar esse conteúdo exclusivo para você poder também programar a sua próxima viagem. E é isso, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Até, valeu!